prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. Bom dia, princesinha da Serra. Bom dia a todos os moradores da cidade de Exaporã e também aos ouvintes das cidades próximas que conseguem sintonizar na emissora Bela Vista para juntos nesse dia ouvirmos mais uma vez o programa Ágape. A cada um de vocês saudamos e desejamos a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno e pastoreio a igreja presbiteriana aqui na cidade de Exaporã. A nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos em louvor e adoração ao nosso Deus acontecem aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. Você que nos ouve é o nosso convidado. Teremos uma grande alegria e prazer em tê-lo conosco em um dos nossos cultos, em um desses nossos encontros. Quero ler com você uma passagem da Bíblia que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículos 68 e 69, assim lemos o registro bíblico. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Esse é o Deus que bendizemos, esse é o Deus que queremos partilhar com você, o Deus que desceu da sua glória e na pessoa de Jesus viveu entre nós, pagou um alto preço por amor a mim e a você. Amor a nós, Príncipe da Paz.
O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 10 e 11. Assim lemos a palavra do Senhor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Caro ouvinte, nesse primeiro momento eu quero refletir com você sobre o seguinte tema. Esse tema é uma pergunta, e o tema é o seguinte: Papai Noel ou Jesus? Caro ouvinte, Papai Noel começou a existir, segundo a tradição, na pessoa de São Nicolau, bispo de Mira, na Ásia Menor, no século IV depois de Cristo. Ele, segundo a tradição, foi um homem bondoso que gostava muito das crianças, principalmente das pobres, a quem dava presentes. Essa figura mais tarde imortalizou-se num símbolo que recebeu o nome de Papai Noel. O tempo passou e um mito tomou o lugar de uma pessoa. Papai Noel tomou o lugar de Cristo. O Natal então foi paganizado e secularizado. O sentido do Natal então mudou. Até o Papai Noel mudou. O Papai Noel moderno é um mito, uma lenda, uma criação de um comércio voraz. No início ele era a personificação do amor, das dádivas generosas. Hoje ele virou o garoto propaganda. Antes ele era discreto. Hoje vive desfilando em carros alegóricos para provocar um apetite consumista dos fregueses. Antes ele dava presentes. Hoje ele vende os presentes. O Papai Noel foi concebido no ventre do consumismo materialista. Ele está a serviço desse espírito mercantilista. Ele virou comerciante inveterado. O velho bojudo e barbudo de vestes vermelhas e com um grande saco nas costas só traz alegria e presentes para as crianças que têm dinheiro. Ele passa com certeza longe das crianças pobres. Ele não se aproxima dos meninos de rua. Ele se transformou num comerciante sedento de lucro, num camelô inveterado, num símbolo do consumismo insaciável. Caro ouvinte, o Papai Noel de hoje é uma caricatura do espírito natalino. Ele está na contramão do sentido do verdadeiro Natal. O conteúdo do Natal é a salvação. O espírito do Natal é doação. É Deus se fazendo homem, o rico que se fez pobre, o Senhor se fazendo servo. Sim, caro ouvinte, Natal é dádiva de amor. O Natal é para todos. O Natal é a pessoa de Jesus. Papai Noel é um intruso nessa história, nessa festa. É uma farsa, uma mentira, um roubador de cena. Os holofotes precisam estar colocados, caro ouvinte, sobre Jesus e não sobre o velho Noel. Jesus é o dono, o sentido e a razão do Natal. Natal sem Jesus, caro ouvinte, é uma festa pagã. Natal sem Jesus é festa somente gastronômica. Natal sem Jesus é apenas mercantilismo vazio. Precisamos resgatar, caro ouvinte. Precisamos recristalizar o Natal. Precisamos democratizar o Natal. O Natal são boas novas de alegria, de grande alegria e de salvação para todo o povo. Foi o texto que lemos. Pobres e ricos podem comemorá-lo de igual modo. Sim, precisamos devolver o Natal ao seu legítimo dono, que é Jesus. Precisamos dar a glória devida a Jesus e fazer dele o centro do Natal. Precisamos comemorar o Natal com uma celebração festiva ao Rei Jesus, que nasceu numa manjedoura,
viveu como carpinteiro, morreu numa cruz, porém ressuscitou gloriosamente para oferecer-nos o banquete da salvação. Sim, caro ouvinte, que prevaleça a verdade sobre o mito e que o seu Natal seja um Natal comemorado na pessoa de Jesus. Deus assim o abençoe e traga à sua família, ao seu coração, um abençoado e feliz Natal. Pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos os rebanhos guardavam do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. Uma estrela apareceu e aos magos guiou pela estrada que até ao menino conduz. E então sobre Belém esta estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. E com eles vamos nós, com sincero fervor, dar louvores ao nosso divino Senhor, que deixando os altos céus a este mundo chegou, e morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. O Evangelho de João, no seu capítulo 4, versículos 39 a 42, assim lemos: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito.
Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Caro ouvinte, nesse segundo momento eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: Jesus, o único Salvador do mundo. José e Maria, caro ouvinte, moravam em Nazaré, na Galileia. Mas Jesus deveria nascer na cidade de Belém, na região da Judéia, para que se cumprisse a profecia. Assim, Deus moveu o coração de César Augusto para fazer um recenseamento, e todos os súditos do Império Romano deveriam se alistar em sua própria cidade. José, sendo um belemita, isto é, que nasceu na cidade de Belém, precisou viajar para esta cidade, a cidade de Belém, com a sua esposa Maria, já em estado adiantado de gravidez. Por não ter lugar na hospedaria ao chegar naquela cidade, chegando a hora do nascimento de Jesus, encontraram apenas uma estrebaria, lugar onde os animais eram recolhidos do campo para passar a noite. O Rei da Glória, Jesus, nasceu não num palácio, mas numa manjedoura. Os anjos anunciaram aos pastores a mais esplêndida notícia, o nascimento de Jesus. Essa boa nova é a mais feliz para todos os povos da terra, pois Jesus é o Salvador do mundo, o Messias prometido, o Senhor diante de quem todos nós, um dia nos prostraremos e reconheceremos que Ele é Senhor e Salvador. Por isso, caro ouvinte, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso lhe digo, caro ouvinte, somente Jesus salva, só Jesus salva, só Jesus perdoa os pecados, só Jesus nos reconcilia com Deus. Jesus, caro ouvinte, é o único caminho de volta para Deus. Jesus é a única porta que nos leva ao céu. Jesus é o Salvador do mundo. Assim como aqueles homens, diante do texto que lemos, os samaritanos, puderam conhecer e dar o testemunho de que Jesus era verdadeiramente o Salvador do mundo, que você e sua família, e sobretudo nesse Natal, possam reconhecer a Jesus como Salvador e celebrar nesse Natal o perdão e a graça de Deus sobre a nossa vida. Quem sabe você não faça comigo essa seguinte oração: Senhor, eu creio que Jesus é o meu único Salvador, e sem Ele não há salvação, sem Ele não há esperança. Por isso comprometo-me a adorar e a anunciar com todo amor e paixão às outras pessoas esse grande amor demonstrado na cruz. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Eu ouvi uma voz como de grande multidão, som de muitas águas, como o estouro de um trovão, dizendo assim: Eu ouvi uma voz como de grande multidão, som de muitas águas, como o estouro de um trovão, dizendo assim: Aleluia, aleluia, reina o Senhor, aleluia, aleluia, o nosso Deus, aleluia.
ao Senhor, aleluia, aleluia, Todo-Poderoso. Olhei e vi o céu aberto, um cavalo e seu cavaleiro, que se chama o Verbo, o justo e verdadeiro. Olhei e vi o céu aberto, um cavalo e seu cavaleiro, que se chama Verbo, o justo e verdadeiro. Aleluia, aleluia, reina o Senhor, aleluia, aleluia, o nosso Deus, aleluia, aleluia, reina o Senhor, aleluia, aleluia, Todo-Poderoso. O Verbo de Deus, Aleluia, Senhor dos senhores, aleluia, o Verbo de Deus, aleluia, Senhor dos senhores, aleluia, Senhor dos senhores. Eu ouvi uma voz como de grande multidão, som de muitas águas, como o estouro de um trovão, dizendo assim: aleluia, aleluia, reina o Senhor, aleluia, aleluia, o nosso Deus, aleluia, aleluia, reina o Senhor, aleluia, aleluia, Todo-Poderoso, aleluia. Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais esta meia hora do programa Ágape. O programa Ágape, que em seus programas busca falar do amor e da justiça de Deus revelada em sua palavra, a Bíblia. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Chaporã.
A nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E você que nos ouve, sim, é o nosso convidado para estar em um dos nossos cultos que acontecem aos domingos, às 7h30 da noite, e às quintas-feiras também, às 7h30 da noite. Teremos um grande prazer, uma grande alegria em tê-lo junto conosco em um desses nossos momentos de buscar e de adorar ao nosso Deus. Quero deixar um último versículo com você, versículo conhecido por muitos, que fala do amor de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande amor que celebramos nesse Natal e que queremos que seja verdadeiro em seu lar e em sua vida. E se Jesus Cristo, Salvador e Senhor, não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais, que Ele nos proporcione e nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único e suficiente Salvador e Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz.